Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre hipertensão arterial. 1 em cada 3 adultos sofrem de hipertensão arterial ou pressão alta, que é a primeira condição de causa que está relacionada às mortes por derrame cerebral e problemas cardíacos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, os dados recentes do Ministério da Saúde são de 2014. Segundo o levantamento, em todas as capitais do país, 22,7% dos adultos têm hipertensão arterial. E para abordar esse tema aqui hoje, nós temos a professora Lenita Barreto Lorena Claro, que é doutora em saúde pública pela Fiocruz e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Agradeço, professora, a sua presença aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre um livro que a senhora escreveu, que se chama Diferentes Olhares sobre Hipertensão Arterial. Esse livro, ele partiu da minha tese de doutorado. Eu trabalhei com a hipertensão, fazendo uma pesquisa sobre a experiência de ser portador da doença. E, além disso, o livro também inclui uma revisão da literatura sobre os vários aspectos da hipertensão, desde o problema médico, de saúde pública, até os aspectos sociais relacionados à doença, aos quais eu dei prioridade no livro. E, na sua opinião, por que ainda há uma prevalência tão expressiva de pessoas com pressão alta no Brasil? A tendência do mundo todo, por causa do envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo mais tempo, a população está envelhecendo, né? A mortalidade geral vem diminuindo. Com isso, as doenças crônico-degenerativas têm uma tendência a aumentar, entre elas a hipertensão. Então, essa tendência é mundial e reflete uma preocupação, né, da saúde pública no mundo todo com o problema da hipertensão. E alimentação, assim, essas coisas, estilo de vida? Exatamente. O estilo de vida contemporâneo, principalmente nas grandes cidades, ele inclui hábitos que favorecem o aparecimento da hipertensão. A gente fala em fatores de risco, fatores que aumentam o risco de uma pessoa se tornar hipertensa. Então, alimentação rica em sal, em gordura, falta de exercício, sedentarismo, obesidade, hábitos como o uso de tabaco, uso excessivo de álcool e o estresse, que é uma questão muito relacionada com a vida atual. A questão de saúde pública hoje é até relacionar ao estresse, né? Exatamente. Porque a vida é corrida e as pessoas muitas vezes não conseguem nem dar tempo de alimentação saudável, né? E tudo leva a aumentar a pressão arterial. O sono também tem relação, né? Também. Está ligado ao estresse, né? Então, todo esse estilo de vida, como você falou, corrido, que dificulta hábitos mais saudáveis, favorece o aparecimento da hipertensão arterial e de outras doenças também crônico-degenerativas. Mas, professora, assim, a gente estava falando da idade, né? Com o passar da idade, as pessoas ficando idosas, também é natural que a pressão vai subindo de uma forma fisiológica, não é isso? Isso, a pressão aumenta fisiologicamente, mas normalmente não atingiria os níveis considerados uma hipertensão grave. Então, né? Seria assim, naturalmente, os idosos vão ter a pressão um pouco mais elevada, mas não chega a ser doença. Um pouco mais, Sendo que em outras populações, por exemplo, de índios, aqueles que ainda vivem uma vida mais simples, mais de acordo com suas características, não ocorre esse aumento da pressão com a idade. Então, também é uma questão vinculada a um modo de vida contemporâneo, urbano. Isso é interessante, né? Porque aí o índio que está lá continua comendo a caça e as raízes, ele não vai desenvolver... Não tem hipertensão, não tem diabetes, não aumenta a pressão com a idade. Então, isso só mostra pra gente que tem uma relação com a alimentação e estilo de vida. Nosso estilo de vida. Na saúde coletiva, como deve ser a abordagem adequada a essa clientela do paciente hipertenso? Bom, a saúde coletiva ela abrange desde a promoção da saúde, que visa, né, melhorar a qualidade de vida da população como um todo, a saúde sob vários aspectos, até a prevenção específica da hipertensão, que é feita com a educação em saúde, buscando melhorar os hábitos das pessoas, né, os hábitos do estilo de vida. E, diante de qualquer adulto que entre numa unidade de saúde, ele deve ter a sua pressão aferida. Já que a prevalência é tão alta,
Qualquer adulto que entre numa unidade deve ter a pressão verificada, porque se ela estiver alta, essa aferição vai ser repetida mais de uma vez. Se for comprovado o diagnóstico de hipertensão, esse adulto deve ser inscrito num programa de controle. É importante não perder a oportunidade da captação precoce. Então, isso é dos importante adultos. que a senhora está colocando, né? Que muitas pessoas elas acham que, vou medir a pressão uma vez e já estou com a pressão alta. E aí explica pra gente um pouquinho, o pessoal de casa entender. São 2 aferições, não é isso? Tem que medir. No mínimo 2. Porque qualquer um de nós pode ter um episódio de aumento da pressão que não signifique que nós nos tornamos hipertensos. O estresse, né, as condições, às vezes até a visita ao médico, a gente fala na hipertensão do jaleco branco, né? O fato de ir a um serviço de saúde, ou estar numa consulta, faz com que a pessoa fique ansiosa e aumente um pouco a pressão. Por isso é necessário repetir para assegurar o diagnóstico. Interessante isso. E aí, como a senhora coloca, da saúde coletiva desde a prevenção e aí também depois fornecendo tratamento já nas consultas, se tiver já confirmado, né? É muito importante assegurar que a pessoa tenha as consultas, o acesso às consultas garantido por equipe multiprofissional, o acesso aos medicamentos, aos exames complementares, para que a pessoa tenha tudo para aderir ao tratamento. Aí, no caso, essa equipe tem o enfermeiro, o nutricionista e o médico. O médico pode ter outros profissionais também, mas o básico são esses 3. Tem alguns cuidados mais avançados, extensivos, que tem até professor de educação física, né? Que aí e algumas unidades no Brasil, pouquíssimas de unidade básica de saúde, que tem, inclusive, hidroginástica, exercícios voltados para a clientela da terceira idade também. Mas até mais do que nós sabemos, ouvimos falar, né? Tem várias unidades que já trabalham com exercícios e com grupos de pacientes portadores da mesma doença, para estimular que eles em conjunto, né, desenvolvam ações preventivas, tenham um trabalho de educação e saúde. Então esses grupos eles têm um resultado muito bom. E nessa sua pesquisa, professora, em relação a essas vivências, né, os olhares, a senhora ouviu muito, né, como colocou, e o que vem assim a cabeça, a primeira coisa que a senhora pensa quando lembra do trabalho da senhora, dessa pesquisa? Quais eram as demandas desses usuários, dessas pessoas hipertensas? O que chama atenção é que alguns consideravam a hipertensão como um problema muito simples, banal, e aqueles que já tinham passado por complicações ou que tinham familiares que já tinham vivenciado complicações da doença, já entendiam como um problema que tinha um potencial de gravidade. Então, a forma, né, desses dois tipos de pacientes se comportarem era diferente, né? Em geral, alguns negligenciavam a adesão ao tratamento, né, e outros já buscavam um maior controle da pressão por receio das complicações. Tem uma grande discussão, professora, no meio acadêmico de manuais que surgem por aí. Então, eu tenho uma pergunta interessante, assim, porque em relação às cifras, né, aos valores. Então, em 2014, por exemplo, a pressão 12/8 era considerada risco, que inclusive até chamavam de pré-hipertensão. Aí teve um outro consenso depois, aí voltou a ser a pressão normal, né, agora em 2014. Antes de 2014 era pré-hipertensão 12/8, agora é normal. Fala um pouco para a gente sobre essas alterações, né, de valores, que às vezes fica até confuso. Porque isso foi interessante, porque esse manual que foi lançado em 2006, que em 2008 ele foi publicado, ele trouxe a pré-hipertensão, logo em seguida tinham campanhas, eu estou seguro, eu estou bem, eu sou 12/8. Então ele se contradizia, e agora voltou a ser normal. Então fala pra gente um pouco sobre essas coisas, da classificação das cifras. Existem reuniões periódicas de comitês de peritos em hipertensão arterial. Então eles se reúnem, principalmente nos Estados Unidos, esses comitês são muito valorizados. E revisam todas as pesquisas que foram feitas, né, naquele período sobre hipertensão, as mais importantes, e aí eles modificam, né, as normas, atualizam as orientações para os profissionais, as recomendações de atuação. Com isso, os níveis considerados patológicos eles têm tido uma tendência a diminuir, quer dizer, cada vez a pressão que antes era considerada normal, agora já está sob risco, como você falou, na pré-hipertensão, né, que surgiu nas últimas revisões, esse termo pré-hipertensão, que é considerado uma pessoa que ainda tem a pressão nos níveis normais, mas pode vir a desenvolver hipertensão. Então, se ela tiver outros fatores de risco, como eu falei, né, obesidade, maus hábitos, falta de exercício,
familiares com hipertensão, porque a doença é hereditária também. Então, essa pessoa muitas vezes já entra num esquema de tratamento preventivo. E o tratamento, no caso, é mudança de hábitos. É mudar esses hábitos ruins para que não avance e se torne uma pressão alta de vez, né? E até a pessoa com hipertensão, né, já nos níveis patológicos, no início, se a hipertensão for leve, ela pode se tratar unicamente com dieta e exercício. Não, eu achei muito interessante, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque eu dou aula disso de vez em quando e estou sempre estudando isso. E eu achei um retrocesso fazerem um manual em 2014, onde colocam a pré-hipertensão como algo normal. Assim, então a gente é como se estivesse voltando. Eu falei, não, vou perguntar a opinião dela também, enquanto pesquisadora da área, porque ainda mais no Brasil, onde a alimentação não é regrada, as pessoas consomem muito produto industrializado, e aí você vai lá agora 12 por 8, tá bom. Porque a recomendação no manual, quando você vai medir 12 por 8, volta daqui a 1 ano. Só que em 1 ano você pode voltar e já está hipertenso. Então o ideal seria ter, né, uma orientação, como a senhora mesmo coloca, a partir de hereditariedade, e você já tem uma faixa de risco para poder ter uma prevenção, né, bem mais precoce, sendo até um pouco, né, redundante. Porque aí o que vai acontecer? A pessoa não vai desenvolver hipertensão. É claro que você pode estar, como a gente já falou, a pessoa pode ter uma pressão elevada por um momento de estresse, porque subiu uma escada correndo, porque, né, teve uma perda né, no trânsito. Mas uma outra coisa é se você tem antecedente hereditário. Então tudo tem Então quando a senhora falou sobre as demandas, né, eles achavam que era patologia normal, né, que se resolveria, mas uma coisa que chama atenção também, não sei se a senhora encontrou nas vivências lá e nas observações, pessoas que acham que podem curar a hipertensão tomando toda a cartela do remédio. Você viu isso também? Tipo, eu acabei de terminar, então eu estou curado. Isso aconteceu, um caso bem interessante que nós entrevistamos, que era até um motorista de ônibus. Ele foi numa unidade de saúde porque estava com dengue, a médica diagnosticou a hipertensão, né, depois mediu novamente, comprovou, só que receitou um medicamento, uma caixa com 30 comprimidos, e não explicou que era uma doença crônica, que ele ia ter que se tratar daí por diante permanentemente. Ele tomou os 30 comprimidos e parou. O resultado foi quase um acidente de trânsito, porque ele teve uma crise hipertensiva no volante. Nossa, então a orientação é fundamental, a orientação, a educação e saúde. Então a gente sempre tem que lembrar que remédio para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, eles são medicamentos de uso contínuo. Muitas vezes as pessoas elas acham que vou tomar um remédio e vou ficar... Por isso que o nome é doença crônica. Não tem como você se curar dela, assim, ficar totalmente sadio, mas você pode controlar para não ficar muito pior. Então vamos agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Se você tiver pergunta por e-mail, mande para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com, inclusive temas para nossos próximos programas. Então a gente tem uma pergunta aqui, professora Olenilda, do Gabriel. Como perceber o início de uma possível crise de pressão alta sem aferir a pressão? Existe essa possibilidade? Não há uma consistência comprovada entre os sintomas e os níveis de pressão arterial. Muitas pessoas têm alguns sintomas quando a pressão se eleva, como dor de cabeça, mas isso não é consistente. As pesquisas mostram que a gente não pode se garantir apenas pelos sintomas, é preciso averiguar a pressão. Mas uma dor de cabeça muito elevada, que persista mesmo após tomar medicamentos, sintomas neurológicos, então isso deve levar a pessoa à procura de um serviço de saúde, que pode se tratar de uma urgência. Esses sintomas neurológicos seria tontura, essas coisas assim? Tontura, às vezes a boca torta, parestesias, né? Assim, formigamento, diminuição da sensibilidade. E tem pessoas que relatam muitas dores na nuca também, né? A dor na nuca é bem característico. Se ela for muito intensa, a pessoa deve procurar logo um serviço de saúde, porque a pressão pode estar se elevando rapidamente. Mas como a professora Olenita fala, não podemos esquecer que tem que mensurar a pressão. Não significa, né, que possa ser. Não. Então a gente não deve confiar só nos sinais e sintomas apresentados. Até porque não tem muitos sinais, né? Não tem muita coisa para você ver. A Flávia, do Rio de Janeiro, ela pergunta quais são as técnicas alternativas para controlar a pressão. Bem, como nós falamos, muitos pacientes, eles
tem a pressão controlada apenas com a mudança na dieta, com exercício. O exercício, então, é fabuloso, ele consegue controlar a pressão. E, às vezes, não precisa de medicamentos, ou então os medicamentos podem ser reduzidos a sua dose. Mas outros tipos de tratamento existem. Em vários países, eles estão experimentando práticas de meditação, práticas de relaxamento, no sentido de diminuir o estresse e, assim, diminuir a pressão arterial. E tem tido sucesso em vários países e hospitais, essas práticas têm obtido Então, são sucesso. várias terapias alternativas. No Brasil, inclusive, tem, né? Nós temos alguns hospitais, alguns grupos já experimentando, até pelo SUS mesmo tem. Experimentando essas terapias e outras, né, como medicina tradicional chinesa, homeopatia também. O Ricardo Dutra, de Niterói, pergunta por que o remédio para a pessoa hipertensa é para ser tomado por toda a vida? A hipertensão não tem cura. Então, às vezes, a pessoa pode nem precisar do remédio, mas vai precisar de algum tipo de controle por toda a vida. Ele vai precisar de um acompanhamento. Se ele conseguir normalizar a pressão com exercício, com mudança de hábito, ele pode até nem precisar do remédio. Mas, geralmente, quando chega ao ponto de precisar do medicamento, ele vai ser necessário durante toda a vida. E é uma doença do coração, né, professor? É uma doença resultado do bombeamento do sangue pelo coração e da resistência que as artérias oferecem a esse bombeamento, né? Então, e essa resistência a gente vai construindo ao longo da vida com alimentação e hábitos ruins, né? Exatamente. Aí o diâmetro das artérias vai diminuindo, né? As artérias vão ficando com problemas na sua parede, então isso vai gerando pode gerar uma série de complicações. Aí tem uma pergunta da Lucinda Santos. Quais exercícios adequados para pessoas com hipertensão? Seria musculação ou caminhada? Caminhada é bem melhor. O exercício aeróbico, de intensidade moderada, 3 a 5 vezes por semana, 5 vezes é o ideal. 30 minutos de exercício por dia são suficientes. E pode ser dividido em 2 tomadas. A pessoa pode fazer uma caminhada de 15 minutos, no final da tarde fazer outra caminhada de 15 minutos, por exemplo, indo e voltando do trabalho. Isso já é um exercício viável para a maioria das pessoas e que traz benefícios na redução da pressão. Mas e a intensidade, professora? Intensidade moderada. Moderada, porque as pessoas acham que andar na rua calmamente olhando o céu é exercício. Por isso que estou perguntando. O ideal é andar, pelo menos durante uns 15 minutos, sem parar ou com poucas paradas. Um ritmo regular, mas que a pessoa permita a pessoa conversar se estiver com outro. Esse aqui é o exercício moderado. Você consegue conversar, você não fica ofegante a ponto de não conseguir falar. E a musculação, professora? A musculação ela pode trazer benefícios, desde que seja associada também com exercício aeróbico. É porque teve um tempo, né, que a musculação era proibida para pessoas com pressão alta. Isso caiu, não é, né? Mais, né? O exercício mais intenso, como a musculação, que é um exercício anaeróbio, ele deve ser precedido de uma consulta, de uma avaliação médica. Para ver se há alguma contraindicação, se a pessoa já tem uma obstrução de alguma artéria no coração, que contraindique o esforço, né? Mas caso contrário, não haja, a pessoa pode fazer o exercício. Mas também moderado, né? Moderadamente e associar com o exercício aeróbico também. Professora Lenita, aqui temos uma pergunta do José Maciel. Por que os hipertensos sofrem tantos derrames? Porque a hipertensão ela contribui para o enfraquecimento dos vasos sanguíneos. E o aumento da pressão gera uma sobrecarga sobre esses vasos. Então, nós temos no nosso cérebro, né, vasos sanguíneos pequenos, delicados, que irrigam todo o cérebro. Então, a pressão arterial aumentada durante muitos anos é uma sobrecarga que pode levar ao rompimento de um desses vasos. Então, ocorre um extravasamento de sangue, é o chamado derrame. Que tem esse derrame, né, que seria o que tem, né, o que a gente chama de acidente vascular cerebral, genericamente, né, que é atualmente encefálico, né, que é mais específico. Mas aí a gente está falando do sangramento mesmo. É o hemorrágico. Não, porque muitas vezes as pessoas se confundem, né, porque tem aquele que é o embólico, que é quando solta, como a professora Lenita explicou, né, tá duro o vaso, mas pode soltar alguma plaquinha, né, e parar no cérebro. Por isso que é importante a gente fazer exercício também, ter essa avaliação. A professora traz. Os acidentes isquêmicos também são muito frequentes e a prevenção é o mesmo caminho, né?
né? Mudança de hábitos, melhora do estilo de vida. Professora, qual o grande desafio atual hoje, na opinião da senhora, para a prevenção da hipertensão no Brasil? O maior desafio é conseguir uma boa adesão das pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão, porque a adesão no mundo todo é muito baixa. A gente não tem nem 60%, 70% de pacientes hipertensos aderentes ao tratamento. E também aumentar o diagnóstico, a detecção precoce das doenças, né, nas pessoas que nem sabem que são hipertensas. Então, esses dois desafios são desafios grandes, porque são muitas pessoas, né? Cerca de 20% da população adulta, mas são desafios que, se cumpridos, se atendidos, eles poderão levar à redução na hipertensão arterial e a redução na mortalidade. O diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento. Esses dois desafios são fundamentais. Então é importante que as pessoas fiquem ligadas e saibam mais sobre esse assunto e se interem mais. Então a gente conversou aqui com a professora doutora Lenita Barreto, falamos sobre hipertensão arterial e espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui nesse espaço.